Saímos das mais recentes eleições com um presidente eleito com o maior número de votos de sempre. Seguro, o candidato por quem tantos barões do PS têm o maior desdém acabou a superar a marca de Soares. Esteve em campanha para unir os portugueses, prometendo o oposto de Ventura, e os eleitores escolheram a democracia. Como na primeira volta aconteceu com a esquerda, com os eleitores a ignorar os diretórios partidários e a dar o pleno de votos a Seguro, agora, na segunda volta, foi o eleitorado de centro-direita que mandou às favas a estratégia de quem se colocou em cima da ponte, julgando possível manter a equidistância entre quem une e quem divide. Vida facilitada para o presidente eleito, que não fica a dever a ninguém, a não ser a todos os que nele votaram, esta eleição. Ventura foi pesadamente derrotado e a cara com que apareceu na noite eleitoral desmentia qualquer grito de vitória, qualquer ideia de liderança de direita. Mas Montenegro sabe que o líder do Chega, ficando longe do que pretendia, saiu fortalecido com mais 400 mil votos. Há caminho para percorrer. Primeiro-Ministro e Presidente eleito querem estabilidade. Veremos o que o poder político faz com ela. Está com o Bloco Central, onde a opinião que conta é de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação da conversa. A sonoplastia é de João Luís Amorim. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Marcos Lopes. Para quem não cumpria os mínimos e estava politicamente mais morto que Sá Carneiro, o ex-primeiro-ministro ainda aparece em todas as campanhas eleitorais. A quem é que factos e pessoas devemos atribuir a vitória esmagadora de António José Seguro? Em primeiro lugar, quem ganhou as eleições foi António José Seguro, porque foi em António José Seguro que as pessoas votaram. Eu não entro, enfim, nem que fique sozinho na narrativa de que é uma vitória só dele e a mais ninguém se deve. Não entro porque eu acho que, sendo ele o vencedor destas eleições, e disso não há dúvida, porque as pessoas, repito, votaram nele, acho que foi uma enorme vitória, sim, das pessoas que, enfim, querem a democracia, querem direitos fundamentais, não querem propostas destrutivas da Constituição da República. E nesse aspecto eu tenho que dizer que quem estava em lugar de defender esses valores era António José Seguro. Se fosse outra pessoa que defendesse também os mesmos valores, também ela ganharia desta forma ou de uma forma parecida estas eleições. Foi esta exatamente a mensagem que foi transmitida pelos portugueses. Repara, como nós sabemos, e basta ver o alinhamento das pessoas nas outras eleições e nestas eleições, esta vitória deve-se aos votos daquilo que era a esquerda, ou os votos tradicionais da esquerda, mas deve-se também em grande medida às pessoas que votaram noutros candidatos de direita, como Cotrim, como Marques Mendes, como talvez o comandante Gouveia Melo. O que nos dirá outra coisa bastante importante, mas estou convencido que queres ouvir falar disso na segunda volta, ou pelo menos eu só a segunda volta aqui do Bloco Central, é disso que estás a pensar, não é? Sim, que o David Diniz escreveu um belo artigo depois das últimas eleições, dizendo que o eleitorado do centro-direita tinha mais juízo do que os seus líderes, e se houve artigo que ficou provado que tinha razão, e se houve alguma coisa que ficou provada que estava certa, é que de facto o eleitorado do centro-direita tem incomparavelmente mais juízo que os seus líderes. Poderá causar a breve trecho alguma coisa. Já lá vamos a essa parte. Em certa medida, pergunto se não funcionou também assim para a esquerda, ainda contigo, Pedro Marcos Lopes, quando os partidos à esquerda não quiseram ter uma candidatura única em António José Seguro para garantir a sua passagem, o eleitorado fez isso.
O eleitorado tratou, quer dizer, apesar de António José Seguro, só muito tarde, ter dito que era um candidato, enfim, do centro-esquerda, o facto é que foi ele a única personagem relevante desse setor político-partidário que concorreu a estas eleições. E dentro dessa lógica, era o único que estava daquele lado, digamos assim, porque nós percebemos que nem Catarina Martins, nem o candidato Jorge Pinto, nem o candidato do Partido Comunista Português, António Filipe, eram capazes minimamente de fazer um ajornamento do centro-esquerda, e esse ajornamento foi feito por António José Seguro. Cisa Vieira Viva, a forma como parte do PS e restante esquerda criticaram Seguro, e depois a decisão dos partidos de centro-direita, a que se estava a referir agora Pedro Marcos Lopes, de ficarem equidistantes nesta segunda volta, acabou por ser uma bênção para Seguro? Está livre e sem amarras, como ele afirma? Sim, acho que a vitória é dele, é uma vitória muito importante, e é dele porque é uma vitória de um personagem que não tivesse as características que tem, provavelmente não conseguiria fazer este resultado. E é uma vitória, já agora também queria acrescentar, é uma vitória do eleitorado português. O eleitorado mobilizou-se muito, estas eleições presidenciais foram muito participadas, quer na primeira, quer na segunda volta. Houve um grande apelo, como se recordam, de alguns setores da nossa direita, de que não houvesse afluência às urnas, que as pessoas votassem em branco ou fossem para a abstenção, muita convicção de que a eleição estava decidida, não valia a pena as pessoas mobilizarem-se. As intempéries também serviram de pretexto a André Ventura para pedir um adiamento da segunda volta das presidenciais, e se pensarmos bem, as pessoas estavam traumatizadas, estavam sem vontade de pensar no voto, mas ainda assim as pessoas foram votar, e foram votar de uma forma como não se via desde há muitos anos. E portanto acho que isto significa que André Ventura e António José Seguro conseguiram mobilizar o eleitorado, que as pessoas quiseram mesmo participar nestas eleições, por muito decididas que tivessem à cabeça, quiseram dar um sinal sobre a forma como entendem que a democracia em que vivemos e que faz este ano 50 anos de vigência da Constituição merece que contra todas os sinais, todos os apelos, todas as sereias, os cantos de sereia, as pessoas se mobilizem e vão votar. E eu acho que António José Seguro, pelo seu percurso próprio, pela sua personalidade, pelo discurso que foi fazendo, também conseguiu mobilizar muito mais facilmente aquele eleitorado, que é eleitorado de partidos de centro e de direita, que foram votar massivamente na segunda volta e foram votar nele. António José Seguro vai buscar mais 1.750.000 votos do que teve na primeira volta. Dobra. É praticamente o dobro, praticamente dobra aquilo que teve, e se alguns desses votos venham, muito provavelmente, daqueles 100 e poucos mil eleitores que votaram em candidatos de partidos de esquerda, Catarina Martins, António Filipe, Jorge Pinto, a verdade é que o grosso dos eleitores que foram votar nele foram eleitores que na primeira volta votaram em Coutinho de Figueiredo, em Gouveia Melo, em Marcos Mendes. Portanto, e eu estou convencido que fora outro candidato, que não António José Seguro, tivesse sido outro o seu discurso, que não aquele de se mostrar como fazendo uma candidatura em nome da preservação dos valores constitucionais e da moderação, provavelmente não teria tido este resultado que o torna o político português que mais votos alguma vez recolheu numa eleição. Portanto, é uma vitória dele e é uma vitória do eleitorado português comprometido com a democracia e com a nossa Constituição. O que diz à tese de que, para além de ser uma vitória dele, aliás, é sobretudo uma vitória contra André Ventura. Eu dizia na semana passada que estava convencido que André Ventura era um candidato que mobilizava o eleitorado, incluindo para votar contra. E também não tenho dúvida que muitas das pessoas que foram às urnas nestas circunstâncias foram fazê-lo para mostrar o seu apego à Constituição e aos 50 anos de democracia em que vivemos. E, portanto, também estou convencido que tivesse sido outro candidato, provavelmente não tinha havido nem uma mobilização tão grande, nem uma votação tão forte em António José Seguro. Mas a verdade é esta, é que as pessoas, qualquer que tenha sido a motivação,
A leitura só pode ser essa. As pessoas foram votar porque quiseram dizer que nós queremos ajudar a escolher o nosso Presidente da República, também desvalorizando aquelas ideias de que António Costa e outros apresentaram há alguns tempos atrás, que se calhar o Presidente da República podia ser eleito por sufrágio indireto. As pessoas querem votar para o Presidente da República, querem escolher o chefe de Estado e querem um chefe de Estado que esteja comprometido com os valores democráticos. Acho que é a leitura desta eleição. Pedro Marcos Lopes, como é que leste, a pergunta é para os dois, como é que leram a intervenção de António José Seguro na noite eleitoral? Já viram aqui alguns sinais que nos podem guiar para perceber que tipo de presidente vamos ter? E não falo, obviamente, logo de início, ele dizer que vai para o terreno para ver se as ajudas estão a chegar, que vai estar muitas vezes no terreno e falar pouco. Eu acho que não. Quer dizer, tudo o que eu possa dizer em relação àquilo que pode ou não vir a ser António José Seguro como Presidente da República não passa de uma previsão, porque nem passa a minha, já agora, não passa nem a minha nem a de qualquer outra pessoa, porque nós todos sabemos que o cargo de Presidente da República vai sendo moldado à personalidade de cada um daquelas pessoas que o foram, que depende muito da conjuntura, e o facto também é que nós não sabemos bem quem é António José Seguro como político executivo. Ele há muitos anos que não tem um cargo executivo, um cargo político executivo, teve quase 13 anos, salvo erro, afastado da política e, portanto, os sinais que nós possamos, inferir daquilo que ele disse durante a campanha. Não, mas eu estou a olhar já para a intervenção dele na noite eleitoral, como obviamente foi um discurso, passaremos a saber o presidente que temos na posse, com um discurso mais consistente, sim, não é? Mais substantivo. Foi um discurso, eu ouvi bem o discurso, foi um discurso, discurso normal, tomada de posse, tentou dar umas notas, tirar algumas notas do que foi o discurso do Dr. Mário Soares em 1986 no Saldanha, pareceu-me bastante claro, e essa parte foi uma parte bastante interessante, importante e de aplaudir, aquela que fez em relação àqueles que votaram em André Ventura. Essa é a nota positiva que eu tirei do discurso dele, dizendo não excluindo ninguém, portanto tendo um discurso completamente oposto do outro candidato. Em segundo lugar, o resto pareceu-me, um discurso que não um discurso muito redondo, que não traz nada de novo. A minha convicção profunda é que ele vai ser bastante cooperante com o governo. É uma imagem, mas isto vale o que vale. E também estou convencido de outra coisa, que António José Seguro podia trazer, se for essa a sua conduta, um certo apaziguamento com algumas partes da população, com o Partido Socialista. Porque nós sabemos que há algo que eu não consigo muito bem explicar. Já ouvi milhares de explicações, que há uma repulsa em relação ao Partido Socialista que é muito difícil de entender, para mim. Pode ser que estas pessoas que votaram agora em António José Seguro se sintam menos, perturbadas em votar no Partido Socialista ou em alguém do Partido Socialista, já que António José Seguro foi um ex-líder, é um militante do Partido Socialista, mas há um contraponto a isto também. É que o que vai acontecer António José Seguro e a sua atuação vai marcar em larga medida o que vai ser o Partido Socialista nos próximos anos. E uma parte boa e outra parte má, digamos assim. O que nós não nos podemos esquecer, só para falar da parte relevante que tem, depois noutra intervenção falarei, que tem os seus prós e os seus contras, é que neste momento a maior figura do centro-esquerda português é António José Seguro. Mas não é só a maior figura por ser Presidente da República. É que é o único socialista que tem um cargo executivo importante. Executivo entre aspas. Um cargo político, não é executivo. Um cargo político importante. Muito bem, obrigado pela correção e está correta. Um cargo político importante porque
o PS não está no governo, o PS é o terceiro partido no Parlamento, o PS não tem nenhuma das câmaras verdadeiramente, das 5 câmaras mais importantes e mais populosas deste país. O Partido Socialista não está no governo da região autónoma dos Açores nem da Madeira. E, portanto, a força, a capacidade, o poder que António José Seguro tem para moldar o que vai ser o centro-esquerda é algo que nós vamos ter de analisar e que vai ter de ser muito bom ponderado por ele. Vamos ver depois qual é o discurso de posse, mas para já temos o discurso da noite eleitoral. Pedro Cisa Vieira, o que é que leste neste discurso? Algum sinal do que pode vir aí como Presidente da República? Sim, li quer dizer, foi um bom discurso. Foi, obviamente, o discurso de um presidente eleito que tem uma noção muito exata e, bem, a meu ver, muito correta daquilo que são as suas competências constitucionais. Pôs-se claramente acima do jogo partidário e do jogo político, porque é essa também a função do Presidente da República. Foi capaz de dizer que a maioria que o elegeu se dissolveu neste momento, que repetindo a fórmula de Mário Soares, mas que é uma fórmula muito exata, porque o Presidente da República é de facto o chefe de Estado e, sendo eleito por uma parte do eleitorado, depois passa a representar o Estado português, toda a nação, quer no plano interno, quer no plano internacional, e exerce uma função que se dirige a todos os portugueses. Portanto, foi um discurso também muito disciplinado, que demonstra que ele é consistente com aquilo que disse no momento em que apresentou essa candidatura, daquilo que foi dizendo ao longo da campanha eleitoral e da forma como concebe. Ele é uma pessoa muito disciplinada no discurso, não se perde, não perde a cabeça, não tem lapsos de linguagem, tem muito cuidado na forma como se exprime, e desse ponto de vista também foi importante, porque ele, ao dizer na mesma que será um fator de estabilidade, que não será por ele que a legislatura não chega ao fim, também foi dizendo aquilo que as sondagens mostram e que de alguma maneira também se compreende dentro da competência do Presidente da República, ser exigente com o Governo. Ser exigente com o Governo e ter a capacidade de colocar questões, porque quer nos poderes formais, quer naqueles informais que correspondem à prática constitucional, o Presidente tem esse poder de ir de alguma maneira colocando temas, quer na relação mais privada com o Governo, quer na opinião pública, que obrigam o Governo a reforçar-se. Portanto, eu acho que foi um bom discurso, foi um discurso em que todos os portugueses se podem reconhecer, e foi um discurso que também, acho eu, permite a todos aqueles que votaram nele e que muitos deles, a maior parte deles provavelmente, foi a primeira vez que votaram numa pessoa que é oriunda de uma área do Partido Socialista, se sentirem tranquilizados com a escolha que fizeram. Portanto, eu acho que foi um bom discurso. Sobre o papel que pode ter para o Partido Socialista, eu também tinha dito aqui que era importante que o Presidente da República pudesse vir de uma área distinta da área da governação, porque isto também permite que mais portugueses se sintam representados, sintam que contribuíram para a escolha daqueles que são os órgãos de topo do nosso sistema político. Tal como, por exemplo, no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, me pareceu que foi muito importante que os portugueses que não se sentiam propriamente terem contribuído para a eleição da solução governativa e parlamentar que governava o país, sentissem que tinham contribuído para a eleição de um Presidente da República. Também me parece isto importante deste lado, no sentido da coesão nacional e da ligação da comunidade nacional ao sistema político. Pelo contrário, eu estou convencido que isto, obviamente, desse ponto de vista é bom, mas eu não estou convencido que beneficie propriamente o Partido Socialista em eleições legislativas ou que até, posso estar bastante enganado, que António José Seguro tenha uma grande tentação de interferir na vida interna do Partido Socialista. Acho que ele está num plano distinto, até pela idade que tem. Acho que tem, obviamente, uma vontade de marcar o país
em função daquilo que são os temas para discussão e os valores que dentro do sistema político são expressos, mas eu acho que o Partido Socialista vai ter que fazer o seu percurso próprio, vai ter que recuperar a confiança do eleitorado e vai ter que encontrar novos protagonistas e novas linhas de doutrinária e programática para voltar a ter a confiança dos eleitores para aquilo que é a sua função, que é disputar o poder executivo, chegar ao governo das autarquias, nas regiões autónomas, etc. Não acho que seja António José Seguros que vai fazer isso. Ele tem dito que o que é que o PS tem que ser o PS a resolver, ainda na noite eleitoral o voltou a fazer, mas ainda assim sendo... que ele dissesse, não, Pedro, estou a dizer que ele está a dizer que não quer interferir, está a assumir esse compromisso que não quer de alguma forma ter alguma interferência qualquer que ela seja. Mas pergunta ainda assim, sendo o presidente eleito oriundo de centro-esquerda, tudo aquilo que necessita de uma maioria de 2/3 e que vínhamos o provedor, os juízes do TC, etc., obriga a AD a desistir da ideia, se alguma vez a teve, de fazer acordos apenas à direita com o Chega e com a EL, deixando fora o PS? Claro que não. Claro que não. Se o PSD decidir fazer acordos com a EL e com o Chega, o Presidente da República pouco pode fazer, não, eu acho que isso não está em causa, mas deixa-me ir àquilo que eu acho que é relevante, porque eu não só acho que o centro-direita ficou com um grande problema depois destas eleições, já o tinha, mas ficou com um grande problema porque o seu eleitorado parece não se rever em aspectos fundamentais com as suas lideranças. Repara, o líder do PSD e uma espécie de putativo líder da Iniciativa Liberal, ou melhor, o líder de facto da Iniciativa Liberal, foram os políticos que se recusaram a dizer se apoiariam António José Seguro ou André Ventura. E os seus eleitorados deram uma mensagem, inequívoca. É que foram apoiar António José Seguro. E isto mostra uma dissonância entre os partidos e as suas lideranças. Não é dos partidos. Mas já lá vamos, é essa parte por uma razão, porque há 24% de eleitores que votaram AD há 9 meses e agora foram votar Ventura. Não é? Há ali duas leituras para fazer. Mas repara, há uma dissonância que me parece clara. E aliás, não é em vão que Luís Montenegro faz o discurso, uma novidade numa noite eleitoral para presidenciais, de ter ocupado o espaço antes de qualquer outro dirigente, fazendo um discurso de propaganda. E como primeiro-ministro escolheu o local e apresentou, ao contrário da primeira volta, desta vez apresentou-se como primeiro-ministro. Mas então responde-me a isso, porque eu não me lembro. Agora, mas voltando ao centro-esquerda, há este problema no centro-direita, claro. Não há dúvida, para mim não há dúvida nenhuma. Há um problema também no centro-esquerda, porque repara, eu percebo o que disse o Pedro Cisa Vieira, que António José Seguro não vai querer, ou pelo menos diz que não vai querer influenciar no Partido Socialista. Vamos dar isso de barato. Mas depende muito da sua atuação como Presidente da República, o entendimento que o eleitorado do Partido Socialista vai ter das suas próprias lideranças. Repara uma coisa. Se agora o Partido Socialista, se o Partido Social Democrata se juntar, como se tem juntado nos dossiês mais importantes, com o Chega, e não houver uma menção, uma palavra, um ato, como ele diz, que vai interferir e vai interferir fortemente. Então José Seguro já o disse. Neste tipo de situação, neste tipo de dossiês que possa ser aprovado, põe em causa bastante o papel também de José Luís Carneiro, porque José Luís Carneiro vai ter a tendência, ou vai ter de ser obrigado, a ir contra o seu Presidente da República, que por acaso é a principal figura do centro-esquerda. E se não for, vai criar um problema entre os seus eleitores e a sua máquina partidária e ele próprio. Isto vai acontecer, isto pode acontecer. Tanto uma coisa como outra. Portanto, José Luís Carneiro vai ter aqui um problema muito difícil de gerir, não vai ser uma coisa fácil. Por exemplo, agora já no pacote laboral, vamos ver o que é que acontece com o pacote laboral. Então vamos para aí, mas deixa-me passar a bola ao Cisa Vieira, eu já volto a ti sobre essa matéria. Queria só dizer uma coisa.
Eu acho, vamos lá ver, há aqui a eleição do António José Seguro é uma boa notícia para o sistema político e para o sistema democrático, e é, desde logo, sabermos que, na topo da presidência da República, temos uma pessoa sensata, com temperança, com vontade de contribuir para a estabilidade e para a formação de, digamos assim, soluções políticas que não gerem perturbação. A alternativa que tínhamos era alguém que tinha confessado, Claro. ia estar a partir dali a beneficiar um partido em São Bento, ia estar a torpedear a ação do governo, ia estar a querer mudar o sistema, seria ele próprio um fator de instabilidade. Isso não vai acontecer. Mas daí não decorre que o sistema partidário e a sua representação parlamentar se tenham alterado fundamentalmente. Vai estar André Ventura a sentir-se reforçado no Parlamento, a querer reclamar mais, vai estar Luís Montenegro mais consciente de que para durar os 3 anos e meio da legislatura tem que contar sobretudo com tentar encontrar soluções para aquelas áreas em que precisa do apoio parlamentar de uma forma mais abrangente e não se pôr nos braços daquele que quer disputar-lhe o lugar e cortar-lhe a cabeça como líder do espaço da direita, que é André Ventura. Eu acho que isso é que é mais relevante. Ou seja, é menos a questão de como o Presidente da República vai reagir a soluções parlamentares que possam sair para coisas como leis laborais ou outras, que vai criar atenção, do que propriamente a forma como Luís Montenegro, José Luís Carneiro e André Ventura gerirem a situação a partir daqui. A única coisa que nós podemos ganhar com a eleição de António José Seguro como Presidente da República é que, apesar de tudo, sabemos que de Belém não virá um fator de instabilidade, que é uma coisa diferente. Até posso supor que António José Seguro vai ser capaz de chamar a atenção, de tentar ajudar Luís Montenegro a fazer uma leitura de mais médio e longo prazo da realidade política relativamente a decisões que vai ter que tomar. Por exemplo, então, deixa-me pegar nesta. Deixa-me pegar nesta. Eu queria falar de alguns temas concretos que vocês... E eu queria colocar um tema concreto na discussão. As nomeações para os órgãos constitucionais que carecem de eleições a 2/3. O Provedor de Justiça, os juízes do Tribunal Constitucional, os membros do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, precisam de uma eleição a 2/3. Eu acho que é normal que António José Seguro tenha uma conversa com quer com José Luís Carneiro, quer com perguntei isso há 10 minutos. Montenegro, quer com André Ventura, e diga assim: estas coisas têm que ter uma resposta e vocês têm que se entender. E eu não tenho capacidade de condicionar a vossa escolha, mas eu diria que se vocês escolhem fazer uma seleção para estes cargos que deixe de fora algum destes blocos, vocês estão a criar condições para comprarem problemas a prazo. Se vocês querem fazer leis que são divisivas, que sistematicamente vão opor um ao outro, vocês vão criar problemas e não sou eu que vou levar à dissolução do Parlamento. Mas se tu, Luís Montenegro, te colas demasiado ao Chega, que já agora é o tipo que te quer morder as canelas, e em vez de estás a tentar aqui trabalhar com quem está mais interessado em dar tempo de legislatura, se calhar também estás a cometer um erro. Eu acho que este tipo de discurso, de conversa, vai seguramente chegar. Mas são essencialmente os protagonistas parlamentares que têm a palavra primeira a dizer. Deixem-me lá tentar pôr ordem, porque há pouco estávamos a falar sobre isso, saímos de lá, viemos para cá e agora queria mesmo que me respondessem ao facto da legislação laboral ser uma das matérias que o Presidente eleito, ainda em campanha, deixou muito claro que iria ter uma palavra. O Governo fica obrigado a esforçar-se mais para conseguir um acordo na concertação social? Pode ter o Governo que deixar cair algumas daquelas medidas estruturantes de que fala a Ministra do Trabalho, Pedro Marcos Lopes? Há dois tipos de análise disso. A primeira é uma que já aqui eu, e salvo erro, o Pedro também o disse, se ele não o disse, ele me dará,
é que eu acho que o Primeiro-Ministro só se percebeu-se relativamente tarde de que esta proposta não era uma proposta viável, digamos assim. Era uma proposta que lhe ia causar muitos problemas. Eu estou convencidíssimo que ele se apercebeu disso. Se ele o governo mantém as mesmas intenções de aprovar, e se não aprovar na Constituição, é o que tem dito publicamente, se não aprovar na Constituição, leva ao Parlamento. Se mantiver assim, e se ele fizer isso, há pouca alternativa para António José Seguro. Muito poucas alternativas. António José Seguro pode fazer aquilo que disse que ia fazer, que agora o Pedro Cisa Vieira também disse que ele deveria fazer, que era tentar fazer uma certa pedagogia. Não digo que não vá fazer. Luís Montenegro é o que mais tem a beneficiar dessa pedagogia, é quem tem mais a beneficiar com a imagem de que António José Seguro quer determinada coisa para Montenegro ir atrás, porque neste momento há um estado de graça e esse estado de graça vai durar relativamente pouco, é sempre assim. Mas, portanto, Montenegro teria essa vantagem. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, longe de mim. António José Seguro vai vetar esta lei ou mandar para o Tribunal Constitucional, isso é outra coisa, e depois, se mandar para o Tribunal Constitucional e regressar, ele vai vetar politicamente, se não é que vai votar logo politicamente. Não há outra maneira de olhar para isto. Não há outra maneira. Portanto, vai ser o primeiro conflito. Se isto vai marcar ou não o mandato de António José Seguro, não sei. Mas agora, que não há alternativa, ou Luís Montenegro aproveita, e eu, se fosse conselheiro de Luís Montenegro, aproveitava esta dádiva que lhe é dada pela popularidade de António José Seguro para trazer algumas coisas para trás, para que passe na concertação social, ou então vai ser o começo de uma má relação, porque António José Seguro não tem alternativa. Não Pedro Cisa Vieira, nesta matéria, tendo em conta aquilo que disse o candidato António José Seguro, agora presidente eleito, sobre a legislação laboral e tendo em conta a votação que ele teve, que teve muita gente que votou AD a votar nele agora, o Primeiro-Ministro e a Ministra do Trabalho devem ponderar bem sobre esta reforma. Que já estão a fazer. Acho que o fizeram mesmo antes da segunda volta. Eu, aliás, acho que já o tinham feito antes da primeira volta. Quer dizer, o facto de terem recebido o GT, aliás, de uma forma bilateral, que deixou indispostos alguns membros das confederações patronais antes da primeira volta das presidenciais, demonstra que o governo tinha percebido que era muito difícil conseguir viabilizar o pacote laboral sem um acordo na concertação social ou sem uma alteração muito significativa. O governo continua a dizer a mesma coisa. O Luís Montenegro voltou a dizer que vai retomar as negociações, mas é assim, claramente é muito difícil fazer aprovar estas propostas sem um acordo. Estas propostas não merecerão um acordo na concertação social, isso também o GT já o disse, e também me parece que estas propostas sem um acordo na concertação social dificilmente passarão no Parlamento. E, portanto, eu acho que aqui o Presidente da República tem a tarefa muito facilitada, porque aquilo que ele disse foi rigorosamente isto: se estas propostas chegarem a Belém nestes termos, ele vetará. Ao vetar, basicamente, devolve aquilo ao Parlamento, o Parlamento poderá aprovar, mas lá está, eu estou tenho muitas dúvidas que o Parlamento vá aprovar aquelas propostas assim, com a oposição dos sindicatos, com o Chega na posição em que se encontra. Acho que vai, quer dizer, acho que o governo vai ter que encontrar uma saída airosa para esta situação e tem todos os incentivos para o fazer. E isto, quer dizer, não tem que ser a prioridade do governo, claramente, nesta altura. Aliás, saiu agora o relatório da OCDE, de 2026, onde, aliás, voltou a falar das prioridades que existem no país em termos de políticas económicas, em termos de política fiscal, em termos de habitação, etc. Lei laboral. E, portanto, quer dizer, a lei laboral tem um papel a desempenhar, mas não é este, claramente, e, portanto, acho que o governo que precisa de agora, e eu gostava de que falássemos disso, quer dizer, como é que sai Luís Montenegro, como é que sai a AD
destas eleições, em que basicamente mais 300 mil pessoas foram votar em André Ventura, que nunca tinham votado nele, ou seja, o melhor resultado do Chega tinha sido 1.437.000 votos, agora ele recebeu 1.729.000 votos, são mais 300 mil pessoas. Essas 300 mil pessoas, segundo os estudos de opinião, vieram 24%, eram 24% dos eleitores da AD. Por outro lado, vocês hoje, já lá vamos, deixa-me pôr ordem nisto, vocês hoje, como estão então, cada um no seu sítio, estão a boicotar o alinhamento que estava programado. É assim, mas faz parte, é uma vez sem já falamos do André vocês Ventura, até são bem competentes. É agora, pronto, é agora. Vamos lá, mas já lá vamos para a relação do André Ventura com o governo e o que tem Luís Montenegro para aprender sobre isso. Primeira pergunta sobre André Ventura. A derrota de Ventura em condições normais era uma derrota pesada, sobre isso não há dúvida, mas ele tem 33% em cima dos 31% que teve Montenegro há 9 meses, embora com menos votos, sendo manifestamente exagerada a ideia de que passou a liderar a direita e em breve estará a governar. Ventura sai reforçado como líder da oposição. Pedro Cisaveira. Eu acho que não. Aliás, a cara de enfiamento em que ele se encontrava na noite eleitoral diz muito de que ele percebe que isto lhe correu mal. Correu-lhe mal. É verdade que ele vai buscar mais estes 300 mil votos de que eu estava a falar. É verdade que houve uma série de eleitores da AD que foram votar nele e que isso significa, mesmo que não votem já a seguir nele para umas legislativas, apesar de tudo, é uma barreira que se quebra, é uma disponibilidade para ir lá quando pode haver descontentamento contra as decisões do governo, etc. É uma coisa grave. Mas a verdade também é esta, é que ficou muito claro destas eleições duas coisas. É que há uma maioria muito significativa do povo português que não quer André Ventura. Não quer o que ele representa de desrespeito pelos valores da cidadania, de desconsideração pelo nosso regime democrático, até de buçalidade no debate político. Que ocorreu-lhe muito mal a campanha eleitoral, em que ele revela não ter sentido institucional de sequer perceber que para o cargo que está a desempenhar ele tem que falar de maneira diferente. Correu-lhe muito mal a circunstância de ele revelar que não tem uma única ideia para resolver os problemas de que está sempre a falar. E ficou muito claro também que ou ele muda drasticamente de discurso, de postura, arranja um programa e arranja outras coisas, ou o caminho para chegar ao poder é estreito. É estreito, porque a rejeição é muito grande. Numas eleições legislativas em que seja possível ele estar à frente da AD, vai haver uma enorme mobilização contra ele e isto é uma coisa que obviamente o deixa preocupado. E deixa-o preocupado por dois motivos. Ele sabe que, primeiro, tem que ir a votos muito rapidamente. Ele não é este tipo de agitação que ele cria à volta dele precisa não é um corredor de fundo. Ele não é um corredor de fundo, precisa de estar sistematicamente a fazer barulho e, em segundo lugar, tem que ter soluções. Eu vi nesta segunda volta, por exemplo, que ele tem de ver a participação de outras pessoas a tentar ter um outro tipo de discurso relativamente ao Chega como protagonista político em quem se pode confiar para exercer funções de fundo, mas ele é muito minoritário. Eu lembro-me de ouvir a Teresa Nogueira Pinto, quando questionada por jornalistas a dizer, mas então o André Ventura, se for Presidente da República, vai a Angola dizer que quer prender, que quer insultar o Presidente da República, ou vai à Espanha e vai dizer que quer prender o Primeiro-Ministro. Não, isto não é bem assim e tal. Então, mas ele tem valores. Então o que é que se distingue do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? As convicções. Portanto, quer dizer, é muito difícil ele construir um discurso, uma persona que seja elegível para funções governativas a que aspira. Eu acho que esse é o motivo, é a percepção desse salto para o qual ele não tem ainda ferramentas que o levou a mostrar-se tão desmoralizado na noite eleitoral. Pedro Marcos Lopes, pegando nesta ideia do Cisa Vieira de que se há coisa em que Ventura não mente é a cara com que se apresenta, como na noite eleitoral, isso denunciou que
que ele foi efetivamente derrotado? Não. André Ventura perdeu, mas não foi derrotado. Muito pelo contrário, na minha opinião. André Ventura teve, há 8 anos, tinha um deputado. Agora tem 60. André Ventura, há 3 semanas, teve 23% do eleitorado. Desta vez teve 33%. 3 semanas. Portanto, o que tem acontecido, André Ventura, é uma subida sistemática, que nós ainda não vimos o teto. Porque, repara, sim, há uma larga percentagem, enorme percentagem de portugueses que rejeita André Ventura. Há 3 semanas havia mais. Há 1 ano havia ainda mais. Há 2, há 3, há 4 havia sempre mais. E, no entanto, ele vai conquistando território. Mais. Estas eleições marcam... Há um ponto muito marcante nestas eleições. É que houve um dado qualitativo que se alterou. E alterou-se para nunca mais ser mudado. As linhas vermelhas foram mesmo destruídas. Se isso já nós sabíamos em tese não, se nós já sabíamos um bocadinho na prática, porque a lei de imigração teve o apoio do Chega, a nacionalidade foi feita em função dos interesses do Chega ou daquilo que o Chega acredita, desta vez foi pior. Porque tiveste os 2 líderes do centro-direita a dizer que era indiferente votar em André Ventura ou António José Seguro. O ministro da Defesa, que é líder do partido mais pequeno da AD, chegou a dizer que era uma disputa entre 2 socialistas. Está bem, mas perdoar-me-ás que eu não levo minimamente a sério o que diz Nuno Melo, porque é um partido que não existe. Salientar que isto foi dito. Não existe. Sim, eu sei que sim, mas não existe. Mas o que conta realmente, e que foi um dado relevantíssimo nestas eleições, foi a destruição completamente dessas normas. E estamos a falar de 2 pessoas, um é primeiro-ministro, outro teve 900 mil votos. E o outro agora, aliás, está a tentar fazer algo que eu sempre suspeitei ou percebi logo a seguir às eleições, ou até durante o processo eleitoral, Coutinho Figueiredo percebeu que há um vazio na direita. Infelizmente, para ele, eu acho que ele não o está a ocupar porque ele fez exatamente o contrário do que deve fazer, na minha opinião, quem quer ocupar um determinado espaço no centro-direita. Que é aquela gente que acha, que rejeita completamente o Chega, que rejeita completamente André Ventura. Então deixa-me pegar por aí e recordar aquilo que disse o Cisa Vieira a propósito dos 3/4 de eleitores que votaram a AD e que estão a dizer claramente a AD que não querem André Ventura e, portanto, estão a dar um sinal também a Luís Montenegro sobre a postura que ele deve ter. Mas, agora. Isso não é não a dizer, complicado. Vamos a ver, o problema basicamente é o seguinte: eles não querem. Eu acho que os eleitores, em todos os campos do espectro político, estão decepcionados com a capacidade governativa, com a resposta a problemas nacionais que são importantes, estão angustiados com a situação internacional, esperam respostas do sistema político. Aquilo que disseram nestas eleições, no entanto, é que ainda esperam que as respostas que o sistema político venham a dar sejam dadas no campo da democracia, do respeito pelos outros, da ideia de que é possível a alternância democrática, do respeito pelo jogo eleitoral e pela liberdade de voto, etc, etc, etc. É isto que nos deve dar esperanças. Ou seja, eu não acho que nestas eleições os eleitores que votaram em António José Seguro, viessem eles de onde vierem, fossem eleitores que digam esquerda ou direita, ou rejeitamos André Ventura como líder da direita, ou gostamos muito do Partido Socialista, estamos reconciliados. Não é nada disso. Basicamente disseram assim: nós estamos apegados à nossa Constituição, ao valor da nossa democracia. É daqui que nós queremos que saiam as soluções governativas que têm que responder a problemas que ainda não existem. Os partidos. Pedro, o que é que tu achas? Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque vem na linha do teu raciocínio. O que é que tu achas, então, que pensa um desses eleitores, que tu identificaste na perfeição,
de ter uma pessoa em quem votou há 6 meses que lhe é igual votar em André Ventura ou Luís Montenegro. Quer dizer, eu acho que as pessoas... eu conheço muitos casos de eleitores da AD que... eu acho que não conheço nenhum, confesso, de eleitor da AD que tenha votado em André Ventura. E, no entanto, 24% deles votaram. Conheço muito, mas eu não os conheço. Na verdade, não os conheço. Mas conheço muitos que se abstiveram, conheço muitos que votaram em António José Seguro, conheço muitos e poucos que disseram que iam votar nulo ou branco, ou não conseguiam tomar essa decisão. O que significa também que aquilo que me parece é esses eleitores, o problema maior que têm com o governo não é que o governo tenha dito que não tomava partido entre António José Seguro e André Ventura. O problema maior é que eles estão decepcionados com a governação. Eles não estão decepcionados ao ponto de dizer, se houvesse agora eleições, eu votaria em André Ventura. Eles não estão decepcionados, muito menos, ao ponto de dizer, se houvesse agora eleições, eu voltava a votar no Partido Socialista. Não. Mas a verdade é que isto é uma interpelação aos partidos que, digamos assim, se reconhecem no sistema constitucional, que é aquele em que os eleitores ainda querem que saiam as soluções, pelo menos 2/3 desses eleitores querem que daí saiam as soluções, é um apelo para que eles pensem assim, mas vocês têm que governar bem. Se isto continua mais 4 anos, com bicadas, com guerras de Alecrim e Magerona, com gerir a situação, com fazerem congressos só porque querem meter pessoas, sem ganharem a credibilidade dos eleitores, então nós, se calhar, da próxima vez em que a questão se colocar, já não vamos dizer que estamos tão apegados à nossa Constituição e aos nossos valores democráticos, porque, na verdade, vocês que se reclamam deles não resolvem problemas. Portanto, eu acho, sobretudo, que isto é um apelo à AD para governar e ser capaz de governar. Tem que esquecer desta coisa de fazer de conta, esconder-se atrás dos problemas, suportar ministros que são incompetentes, não fazer escolhas e por isso simplesmente... Propaganda, fazendo coisas como agora temos as fronteiras controladas, mas agora precisamos de gente para trabalhar, porque coisas como vamos resolver os problemas da saúde e depois afinal não dá porque tivemos um problema. Tem que se focar em governar. O PS tem que se focar em reaparecer como partido de poder. Isso significa, obviamente, pensar muito bem sobre o que andou a fazer, o que tem que fazer, quem são as pessoas que pode apresentar, etc. Ter um programa alternativo. E ambos perceberem que tem que fazer oposição e tem que ter um programa alternativo, que é a maneira de fazer oposição. A maneira de fazer oposição não é dizer mal do que está no governo. Isso é uma maneira de fazer oposição que, no limite, o único que faz bem é André Ventura, porque como não tem baias, como não tem coisas, faz o que quiser. Portanto, eu acho que este é o tema que eles têm que fazer, porque senão, estes 2/3 de eleitores que disseram, não me venham cá dizer que isto é deitar tudo fora, daqui a coisa já não são 2/3, se calhar já são só 60%, 50%. E isso é que é um tema complicado. E este episódio é um episódio especial, portanto não vamos ter bloco central de interesses, mas ainda aqui alguns minutos para olhar para duas questões. Eu pergunto, antes de ir à remodelação governamental, se ela é precisa ou não e quem pode lá estar, ainda Pedro Marcos Lopes. A ideia, só para tirar uma dúvida, eu próprio, o que estavas a dizer é que o eleitorado não responde à direção destes partidos, não é? Ou seja, não corresponde. E, portanto, a direção é que tem um problema, não são os eleitores, obviamente. Não, quer dizer, há aqui algo que é um bocadinho que não é conciliável, não é? Se nós achamos que as pessoas, que 2/3 do eleitorado acha que vale a pena lutar pela democracia e pelos direitos que a democracia e deveres que a democracia dá, e não me parece, ou pelo menos fica muito desiludido com alguém que acha que uma pessoa pode votar indiferentemente em quem defende esses direitos e a democracia e a outra pessoa que não defende. Não, certo. Quer dizer, isso para mim é algo que eu não consigo transpor. Agora, há aqui, obviamente,
um problema, e isso não é só daí que decorre. Não é só daí que decorre. Decorre de muitas outras coisas. A insatisfação do eleitorado da AD, do PSD. Temos que mudar. Se calhar o PSD vai mudar de nome. Isso eu não sei se vai. Agora, só existe o PSD. Se calhar vai mudar para a AD. Mas há uma insatisfação evidente que pode ser medida, é mensurável, em relação às lideranças. E é mensurável em quê? É que medidas-chave que mexem com direitos, que mexem com partes fundamentais dos programas do que é um partido de centro-direita, não foram respeitados por estas lideranças. E culminou nisto. Não quero repetir, em ser indiferente, apoiar alguém que é ou não é um democrata. E isto fechar, causa, Pedro, obviamente, um espaço, tal como causa um problema no centro-esquerda, se António José Seguro e se José Luís Carneiro não comprar alguma guerra com António José Seguro, se António José Seguro não for demasiado complacente com o governo. Eu acho que isso vai criar um problema tanto no centro-esquerda um e no centro-direita outro. Vamos fechar pegando numa questão que estava a ser levantada pelo Pedro Cisa Vieira a propósito da necessidade de começar a resolver problemas e não deixar lá ficar ministros incompetentes, não é? Era essa a lógica. Acreditam que vai haver uma remodelação até à posse? Pedro Cisa Vieira? Eu não sei se vai haver uma remodelação até à posse. Ou então pergunto se achas que é necessário. Mas acho que é necessário haver uma remodelação. Acho que o Primeiro-Ministro e a liderança do PSD também o percebem, e acho que eu espero que essa remodelação seja preparada com tempo, seja bem pensada, que as pessoas que venham a ser escolhidas, desde logo, tenham um tempo para fazer o vetting a sério, para depois não terem problemas que vimos noutras circunstâncias, e que mostrem uma capacidade de atuação política, capacidade política que neste momento o governo manifestamente não tem. E há áreas muito críticas da governação que precisam mesmo de atenção. As coisas mais evidentes que a gente fala, a Ministra da Administração Interna não tem a experiência, a capacidade política que é. A Ministra da Saúde neste momento é mais um problema do que uma solução. Mas há outras coisas, quer dizer, na verdade, nós, na liderança económica da governação, nós não vemos uma voz, um pensamento que tenha capacidade estratégica de pensar a prazo. Não a temos neste momento. E por isso, quer dizer, o Ministro das Finanças é uma pessoa que tem estado a fazer... É sensato, mas o Ministro das Finanças não... Deve estar atrapalhado, que as contas já não vão ser o que eu estava a pensar, não é? Portanto, já não iam ser, etc. Mas quer dizer, o Ministro das Finanças é a pessoa que tem que tomar conta das finanças do país, não do Estado, não é a pessoa que tem que tratar da economia do país. Portanto, toda esta coordenação da área económica, do trabalho, etc., da ciência, tudo isto precisa de outro tipo de impulso. Quer dizer, por exemplo, vocês, aliás, até sabem, eu teria achado que o Ministro da Educação teria sido um excelente Ministro da Economia, e se tivesse peso político, se estivesse no centro político do governo, poderia dar uma contribuição importante. Mas é este tipo de capacidade que nós consigamos reconhecer que em áreas essenciais da governação o governo tem quem saiba o que está a fazer, que seja capaz de o explicar e que seja capaz de afirmar a autoridade, é importante. Tantos elogios a Castro Almeida não são justificados, na tua opinião? O comentariado não está... é disso que eu estou... Mas estou não é disso. Quer dizer, vamos lá ver, tens duas coisas diferentes. É a função dele. É a função, mas quer dizer, o Castro Almeida é o ministro dos fundos, que está a disponibilizar dinheiro à economia, que está a fazer, quer dizer, não é a mesma coisa do que ter um pensamento económico estruturado sobre para onde é que vamos crescer, o que é que temos que fazer, como é que ordenamos as coisas que são, como é que conciliamos a política económica com as relações de trabalho, com a educação, com a ciência, etc., num determinado sentido. Este pensamento estratégico, articulado e reconhecimento dentro do centro da governação que esta coisa existe, nós neste momento também não vemos. Portanto, eu acho que há várias áreas onde o governo precisa de pensar que os tais 3 anos e meio
que tem pela Luís frente. Montenegro diz que ainda tem pela frente, têm que ser aproveitados para fazer coisas, e isso é que quanto mais tarde se começa, Antes de mais passar ao dificilmente se Pedro chega lá. Marcos Lopes para fechar, deixa-me perguntar-te, Pedro Cisa Vera, se além de mudar os ministros, defendes que é preciso mudar a orgânica, como o governo está organizado, é preciso pensar de outro modo? Mais do que orgânica, é cultura de gestão. Ou seja, eu acho que uma das coisas que se reconhece, que muita gente que contacta mais de perto com o governo diz, é que há a sensação de que os ministros não falam entre si, de que sobretudo abaixo dos ministros os serviços dependentes dos vários ministérios não falam entre si, e isso mata a capacidade de execução e sobretudo num contexto em que as coisas têm que andar muito depressa. Pedro Marcos Lopes, é necessária uma remodelação? É necessário mais do que uma remodelação. Em primeiro lugar, é preciso eu estava a tentar não utilizar a palavra estrangeira, preciso um core político. Este governo não tem coordenação política, não tem um gabinete de coordenação política e de fazer política. Era suposto ser o Ministério da Presidência com o Leitão Amaro. Toda a sensação que dá este governo é que há uma pessoa que coordena politicamente a ação governativa que não está no governo. É Hugo Soares. Que é o homem que aparece sempre em qualquer circunstância. E já agora, Pedro, tu estás a dizer, parece que estás a dizer a mesma coisa que eu, mas não estás a dizer exatamente a mesma coisa que eu. Não estou. Tu estás a falar de uma coisa que é a resposta política, a coordenação política pura, e eu estou a falar da coordenação das políticas públicas, da governação. Pedro, completamente. Desculpa, portanto, é só esta precisão. Não, as duas coisas estão a faltar. Interrompeste e fizeste bem. Porque esse era o segundo ponto. E, portanto, esse nem o vou abordar, porque tu já falaste nele. Mas o primeiro é da coordenação política, da resposta política aos problemas. Não existe. Aliás, estas catástrofes que aconteceram, as catástrofes que têm vindo a acontecer, são o maior exemplo dessa falta de coordenação política. Eu fico espantado como Hugo Soares percorre todas as televisões e todo o espectro mediático a dar explicações do governo. Ora, ele não pertence ao governo. Portanto, das duas, uma. Ou Hugo Soares vai para governante e coordena isto tudo, ou então ninguém percebe. Depois é a questão dos ministros. E a questão dos ministros é evidente. Aliás, é tão evidente que o Luís Montenegro foi para a noite eleitoral fazer propaganda aos ministérios, fazer propaganda ao governo, porque ele percebe que há uma necessidade. Tu não tens, por muito que nos custe, tu tens várias pastas que em menos de um ano se provaram que as pessoas terão completamente capacidades para lá estar, para fazer outra coisa qualquer, mas não para aquilo. Eu posso nomeá-las, quer dizer, e tu não podes, por exemplo, no que diz respeito à coordenação das políticas, eu vou terminar, Paulo, está descansado. Não podes, nas coordenações das políticas, tu não podes ter o Manuel Castro Almeida, ou do discurso político, o Manuel Castro Almeida dizer que temos uma grande necessidade de imigrantes, quando há 2 meses tivemos aquele ministro que devia já, o Leitão Amaro, a dizer que isto era um bode aos pobres. Quer dizer, isto é inacreditável, não há um mínimo de coordenação. E, portanto, é evidente que vai haver uma remodelação, não sei como. Bem, depois também temos a Ministério da Cultura, que nem enfim, é tudo muito necessário para que o governo precise de um impulso. E com isto termino. Luís Montenegro vai fazer isto, estou convencido, não porque ache exatamente que vai haver uma mudança com os governantes, mas porque ele percebe que tem que dar um impulso político ao governo. Ele percebe, ele não vai continuar a ser o melhor que o governo tem. E não vai conseguir, e a questão da coordenação política, a que eu falei, não o que o Pedro falou, não vai conseguir estabelecê-la. Porque o que está neste momento em causa é que há 2 pessoas que mandam neste país, digamos assim, e nenhuma vai prescindir do seu lugar. Neste episódio, a sair excepcionalmente à terça-feira, analisamos os resultados das eleições presidenciais. Quando voltarmos, na quinta-feira da próxima semana, voltaremos no formato normal. Fiquem bem, tenham uma boa semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus.
No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.